São 22 horas. A cozinha está limpa demais. Não tem bagunça porque não teve jantar de verdade. Tem um prato com restos de algo que ele nem lembra o que foi. Ele está sentado na cadeira de sempre, mas não consegue olhar para a cadeira do lado. O telefone está na mesa, com a tela virada para baixo. Esse homem tem 54 anos. Construiu, trabalhou, criou filhos. Não faltou, nunca faltou. E agora está aqui, imóvel, olhando para um copo no armário. Um copo que não é dele, que ela esqueceu e não consegue jogar fora. Não porque perdeu a razão, mas porque jogar fora aquele copo é o último ato. É admitir que acabou de verdade. Se você está assistindo isso agora, seja porque está vivendo isso ou porque conhece alguém que está, para tudo que você acha e que sabe sobre essa dor. Porque o que eu vou dizer nos próximos minutos vai virar isso de cabeça para baixo. Não vou te dizer que vai passar. Não vou te oferecer consolo barato. Vou te dar algo que dói mais e vale mais do que qualquer conforto. Clareza. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer nesse momento, que parece cruel, que parece errada, mas que é a única que pode, de fato, libertar esse homem. E se o que você está chorando nunca existiu de verdade, não responde agora, só deixa a pergunta ficar. Porque antes de entender o que você sente, você precisa entender que Sadhguru viu em milhares de homens, exatamente como você, o que ele diria agora, sentado nessa cozinha, olhando para esse copo, e o que ele diria para mudar tudo. Fica até o final, e o que vem pode te incomodar, e precisa incomodar. A ilusão que você chama de amor. Sadhguru não é coach, não é terapeuta, é um yogi, filósofo e fundador da Isha Foundation. Um dos pensadores mais ativos sérios sobre o que é ser humano. Ele não fala sobre dor com pena, fala com precisão cirúrgica. E quando o assunto é separação, ele diz algo que a maioria dos homens não está pronto para ouvir. A separação não quebrou você, ela apenas revelou o que já estava quebrado há décadas. Vou repetir, a separação não criou o buraco. Ela removeu o que estava tampando ele. Essa é a tese desse vídeo. A ideia que vai atravessar tudo que vem depois. Você não perdeu ela. Você perdeu a ilusão de quem você era. Isso não é crueldade. Não é uma forma de apagar o amor que existiu. É uma chave. E essa chave, se você tiver estômago para usá-la, abre uma porta que você nunca soube que estava ali. A maioria dos homens, nessa situação, é uma de duas coisas. Ela volta ou a dor vai embora. Sadhguru diria que as duas são a mesma fuga com nomes diferentes. O que esse vídeo vai te entregar não é alívio, é entendimento. E entendimento real. Do tipo que muda como você se vê. É mais raro e mais valioso do que qualquer consolo. Nos próximos minutos, você vai entender por que essa dor é mais antiga do que esse casamento. Por que ela mora num lugar nenhum novo relacionamento vai alcançar. E por que o colapso que você está vivendo pode ser, dependendo do que você fizer com ele, a coisa mais importante que já aconteceu na sua vida. Mas primeiro, você precisa ver o tamanho real do que está acontecendo com você. O colapso que ninguém viu chegar. Estudos sobre divórcio tardio mostram algo que surpreende quem não viveu. Homens acima de 50 sofrem mais do que mulheres após separação. Demoram mais para se recuperar, adoecem mais, morrem mais cedo. Não porque amam mais, mas porque estavam mais sozinhos do que percebiam. Mulheres constroem redes ao longo da vida. Têm amigas, conversam, processam em voz alta. O homem, na maioria das vezes, tinha uma única pessoa para quem dizia a verdade. A única pessoa que sabia como ele estava de fato. Era a esposa. Quando ela vai embora, ele não perde só o amor. Perde o único sistema de suporte emocional que tinha. E descobre tarde demais que nunca construiu o outro. Aí aparece o paradoxo mais brutal dessa história.
Esse homem construiu tudo: carreira, casa, família, patrimônio. Esteve presente, fez o que se esperava, cumpriu. E no momento em que tudo desaba, descobre que não sabe quem é, porque a identidade dele nunca foi dele. Era uma coleção de papéis vestidos um por cima do outro. Marido, pai, provedor, chefe. Quando os papéis somem, o homem some junto. João era o marido de Ana, era o pai de Lucas. Em todo lugar que chegava, alguém o definia por uma relação. Tire as relações e o que sobra? Essa pergunta não é filosófica. É urgente, e a maioria dos homens foge dela porque a resposta, quando vem, é silêncio. E o silêncio, para esse homem, sempre foi o inimigo. Mas por que essa dor é tão física? Por que dói no peito, no estômago, nos ossos? Por que o corpo inteiro entra em colapso? Sadhguru tem uma resposta para isso, e ela vai mudar a forma como você entende o que está acontecendo com você agora. O que Sadhguru sabe sobre seu corpo? Sadhguru ensina algo que a ciência levou décadas para confirmar. Após anos de convivência íntima, o outro não fica só na memória. Ele entra no sistema físico. Isso não é metáfora, é literalmente o que acontece. Pesquisas em neurociência comportamental mostram que casais logo sincronizam padrões filosóficos após longo tempo. Ritmo de sono, variação de cortisol, frequência cardíaca. O sistema nervoso de dois corpos se calibram um pelo outro, anos a fio, noites após noites, sem que nenhum dos dois perceba. Ela não era só companheira, ela era reguladora. Por isso João não dorme. O corpo espera um ritmo que sumiu. Por isso ele não sente fome no horário. Os ciclos foram construídos a dois. Por isso ele anda pela casa sem destino. O ambiente inteiro era um mapa com ela no centro. Sem ela, o mapa não faz sentido. Sadhguru coloca assim: quando você se apega profundamente a alguém, você os carrega dentro de você. A separação não é emocional, é cirúrgica. Isso mesmo, meu amigo, cirúrgica. Não é fraqueza, não é drama. É biologia respondendo a uma amputação real. O corpo foi programado para um mundo que não existe mais e está tentando funcionar com peças que foram embora. Isso explica a desorientação, explica a dor física no peito que ele não consegue descrever para o médico, explica porque ele abre o armário, vê o copo e para. Agora, se inscreve aí no canal, porque o que vem agora é a parte que ninguém fala. A verdade mais pesada sobre esse casamento não está na separação, está nos 30 anos antes dela. A anestesia que durou 30 anos. Sadhguru disse uma coisa que poucos conseguem ouvir sem fechar. Ele disse: a maioria das pessoas não quer um companheiro, quer um espelho que a faça se sentir inteira. Fica com essa frase. O casamento de João teve amor real. Isso não está em discussão. Mas além do amor, o casamento serviu outra função. Uma que ele nunca nomeou, talvez nunca tenha percebido. Serviu para não precisar ficar a sós consigo mesmo. Pensa na máquina que era a vida dele. Acordar, trabalhar, voltar, jantar, dormir. Final de semana com a família. Churrasco, viagens com as crianças. Sempre em movimento, sempre em função de algo ou alguém, sempre com ruído suficiente para não ouvir o que estava dentro. João nunca tirou férias sozinho, nunca teve hobby completamente seu, nunca ficou em silêncio por escolha, porque o silêncio cobrava uma dívida que ele não estava pronto para pagar. E aí vem o que realmente aconteceu na separação. O vazio não apareceu quando ela foi embora. O vazio sempre esteve lá. Ela, a rotina, o casamento, um movimento constante, era o que tampava ele. Sadhguru é direto. Quando você diz, eu preciso de você, isso não é amor. É o medo do que você sente quando está sozinho. O amor era real e o medo também era real. E os dois coexistiram com 30 anos sem que ninguém tocasse no assunto. Mas de onde veio esse medo? Quando esse homem aprendeu a fugir de si mesmo? A resposta começa muito antes do casamento e vai te deixar sem argumento para defender. Como um homem aprende a não existir sozinho? João tinha uns 7 anos quando ouviu pela primeira vez: para de choro, menino. Homem não chora. Ninguém fez isso com maldade. Era o que se sabia. Era o que os pais deles também ouviram. Mas naquele momento,
sem cerimônia nenhuma, foi instalada uma instrução no núcleo desse menino. Emoção é fraqueza, sentir é perigoso, existir não basta, você precisa produzir. Na adolescência, a identidade virou desempenho, notas, esporte, conquistas, provar que valia. Na vida adulta virou papel, marido, pai, provedor, chefe. A cada fase, uma nova estrutura externa para definir quem era ele. A cada fase, menos necessidade de se perguntar o que sentia, o que queria, quem era quando ninguém estava olhando. Sadhguru vê esse padrão com clareza que corta. Um homem que precisa de aprovação externa para se sentir inteiro nunca foi livre. Ele apenas trocou de jaula ao longo da vida. João foi obediente, marido dedicado, pai presente, profissional respeitado, cumpriu cada papel com seriedade. Chegou aos 54 sem conseguir responder a pergunta mais básica que existe: quem sou eu quando não estou sendo útil para ninguém? Isso não é falha de caráter, é o resultado previsível de décadas de condicionamento. Uma cultura que fabrica homens funcionais com eficiência e esquece completamente de criar seres humanos com o interior. Agora você entende a origem, mas entender a origem não basta, porque quando esse homem se separa, ele vai cometer erros, 3 erros específicos quase inevitáveis, e cada um deles cava um buraco mais fundo. Você precisa saber quais são, porque provavelmente já está dentro de algum deles agora. Os 3 erros que destroem o homem depois da separação. Quando o vazio aparece sem tampa, o homem não para de olhar para ele. Ele foge. E foge de 3 formas, às vezes em sequência, às vezes ao mesmo tempo. Erro 1, o novo relacionamento imediato. A lógica parece sólida. Se o problema é estar sozinho, a solução é não estar. 2 meses depois, João conhece alguém, se sente vivo de novo, cores voltam, acha que curou. 8 meses depois, o mesmo vazio maior, com uma pessoa inocente no meio. Sadhguru não tem paciência para eufemismo aqui. Entrar em um relacionamento para escapar de si mesmo é como trocar de prisão e chamar de liberdade. Você não curou nada, você exportou problemas para outra pessoa. Erro número 2. O trabalho como salvação. Esse é o mais respeitável dos 3 e por isso o mais traiçoeiro. João trabalhava 12 horas por dia, bate meta, compra um carro novo, todo mundo diz que ele está bem. Ele mesmo acredita por um tempo. 6 meses, o corpo não aceita combinado. Insônia, ansiedade, pressão, burnout. O trabalho nunca foi propósito, era fuga com o uniforme de produtividade. Erro número 3. Isolamento raivoso. O mais silencioso, o mais lento, o mais destrutivo. João se fecha, para de ver os filhos com frequência, se afasta dos amigos, constrói uma narrativa onde ele é vítima e ela é culpada. A raiva vira identidade, porque raiva, pelo menos, preenche o espaço. Sadhguru. Fechar o coração não é força, é medo de outra roupa. Os 3 erros, caminhos diferentes, chegam no mesmo lugar. O vazio original mais fundo, mais pesado, mais difícil de sair. Agora eu preciso que você seja honesto. Não comigo, consigo mesmo. Em qual desses você está agora? Porque a resposta que você der vai determinar se o que vem a seguir vai ser só mais um vídeo que você assistiu ou o ponto de virada que você vai lembrar daqui a 10 anos. Vanaprastha, o nome que muda tudo. E se Sadhguru não chamasse isso de colapso? E se a tradição yógica milenar tivesse um nome específico para esse momento? E esse momento não fosse derrota, não fosse fracasso, não fosse fim. O nome é Vanaprastha. Na visão yógica, a vida humana tem 4 fases. Brahmacharya, e você aprende e absorve o mundo. Grihastha, você constrói família, carreira, estrutura, patrimônio. Vanaprastha, você para de construir para fora e começa a construir para dentro. Sannyasa, libertação. Vanaprastha significa literalmente o que vai para a floresta, não para se perder, para se encontrar pela primeira vez. João passou 30 anos na segunda fase. Construiu tudo que se espera dele. E agora a vida, com toda a brutalidade que só a vida tem, está empurrando ele para a terceira. Não gentilmente com força, com dor. Do jeito que acorda, sempre machuca mais do que continua dormindo. Sadhguru diz:
A separação pode ser o maior presente que a vida te deu, se você tiver coragem de não desperdiçar a dor. Não desperdiçar a dor significa não anestesiá-la. Significa sentar com ela, olhar para ela sem fugir. Deixa que ela faça o trabalho que veio fazer, porque ela veio fazer um trabalho real. Homens que atravessaram isso, que ficaram no silêncio quando o instinto gritava para fugir, saíram do outro lado com algo que nenhum relacionamento, nenhum cargo, nenhuma conquista jamais deu. A sensação de serem inteiros pela primeira vez. O homem que você ainda pode ser. 6 meses depois, João ainda está sozinho. Não foi buscar ninguém. Não se jogou no trabalho. Não fechou para o mundo. Ficou com silêncio, com desconforto, com a pergunta que não tinha resposta fácil. E descobriu algo que ninguém tinha te contado antes. O silêncio não mata. O silêncio revela. Ele não está feliz todo dia. Felicidade não era o ponto. Está inteiro, do jeito que não esteve em nenhum momento nos últimos 30 anos. Acorda sem alarme, caminha sem destino, pensa sem fugir do pensamento. Aprendeu pela primeira vez a habitar a si mesmo, Sadhguru. Quando você para de se distrair de si mesmo, você começa a se conhecer. Conhecer a si mesmo é o único amor que nunca te abandona. Então deixa eu fechar com exatamente o que abriu esse vídeo. Você não perdeu ela. Você perdeu a ilusão de quem você era. E perder uma ilusão, por mais que doa, por mais que sangre, não é o fim de nada. É o único começo que vale alguma coisa. Amanhã de manhã, antes do celular, antes do café, antes de qualquer ruído, senta 10 minutos, sem música, sem podcast, sem distração, só você e o que aparece. Não vai ser confortável, mas vai ser verdadeiro. E verdadeiro é o único chão que aguenta o peso de uma vida inteira. Uma última pergunta, só uma. E essa você responde sozinho, sem plateia. Você vai desperdiçar essa dor ou vai usá-la? Se esse vídeo tocou em algo real, você já sabe o que fazer com isso. E se quiser continuar com a conversa, se inscreve, tem muito mais por vir.